Graça e paz. Boa noite a todos. Só ajeitar aqui. Amém. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o verso 7. É um verso bem curto. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Pode ficar tranquilo que eu sou muito paciente, viu, Laiane? Sou o cara mais tranquilo de Anápolis. Segunda Coríntios, capítulo 5, apenas o verso 7. Diz assim o texto: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O tema da palavra dessa noite, querido, é pela fé conheceremos ao nosso Deus. Eu quero falar um pouco de fé nessa noite, mas eu quero falar sobre a fé genuína, a verdadeira fé em Cristo Jesus. Porque a grande verdade é que a gente às vezes se engana no que diz respeito à fé. Milhares e milhares e milhares de pessoas passam a vida acreditando que o que elas têm é fé, quando na verdade o que elas têm é outra coisa. E eu quero procurar mostrar para os irmãos, à luz da palavra nessa noite, o que realmente são as características dessa fé, da verdadeira fé em Jesus Cristo, e como a gente pode alcançar ela através de alguns elementos. Mas antes de entrar justamente nessa questão da fé, eu quero começar pelo inverso. Eu quero começar falando justamente por aquilo que não é fé, por aquilo que muitas das vezes é confundido com fé. Porque, principalmente nós, não vou falar muito de quem está lá fora, mas nós, cristãos, povo de Deus, a gente tem sido ou mal orientado, ou às vezes até realmente enganado sobre a fé, e temos confundido fé com algumas coisas. Por exemplo, superstições, otimismo e pensamento positivo. E o pensamento positivo talvez seja um dos mais perigosos dessa linha. Superstição, querido, eu quero falar um pouco sobre superstição nessa noite, porque nós somos a pátria da superstição. Nós somos uma nação muito supersticiosa. É o gato preto que dá azar, é passar debaixo da escada, é deixar o chinelo virado, é bater 3 vezes na madeira, é usar a mesma roupa sempre quando vai fazer uma entrevista, é usar a mesma meia no dia de Copa do Mundo. E aí, querido, o que é interessante sobre essas questões? É que nós, povo de Deus, fomos criando as nossas próprias crendices populares e trabalhando isso como se fosse fé. Aí a gente começa com o processo da rosa ungida, a rosa branca que vai ficar escura porque ela vai sugar os demônios da sua casa, a chave da vitória, o óleo de Israel. E aí, querida, a gente criou dentro do processo evangélico, dentro da própria igreja, as nossas próprias crendices, as nossas próprias sextas-feiras 13. Porque a gente engana. E aí as pessoas, por mais que elas tenham fé, por mais que elas creiam que isso é fé, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver com a verdadeira fé. E elas têm sido enganadas. Otimismo, querido. Otimismo é um negócio muito importante, ele é um valor muito importante na vida de qualquer pessoa. A gente tem que ser otimista, mas a gente não pode confundir otimismo com fé. Porque o otimista, ele é aquele cara que ele sempre acredita que no final as coisas vão terminar bem. Independente da dificuldade, independente da adversidade, ele acredita que no fim tudo vai dar certo. O otimista, ele pode ser traduzido ou comparado com uma pessoa esperançosa, o que não significa uma pessoa de fé. Então, às vezes, a gente trabalha essa questão do otimismo como se fosse fé, quando ela não é. E o terceiro ponto, que é justamente o pensamento positivo, que eu considero um dos mais perigosos. Por quê? Porque é justamente a ciência tentando trabalhar, querida, a ideia de que a chave do poder do universo para o homem é a mente dele. Na mente do homem está a chave para ele poder conquistar tudo o que ele precisa, para ele poder conquistar tudo aquilo que ele quer. São teorias, querido, hipóteses, baseadas em energia, em magnetismo, holismo, querendo dizer que a mente do ser humano é um imã, que você atrai aquilo que você acredita. Que se o limite do seu alcance é o limite da sua mente. Você pode chegar até onde você acredita que você pode chegar. E aí, tudo está baseado na mente. E por que essa situação é uma das mais perigosas?
Porque ela anula 100% a existência de Deus. Ela anula 100% a dependência do homem sobre Deus. Porque ela tenta clamar para ela coisas que já foram consideradas milagre. Como que uma pessoa com uma doença terminal se cura? Milagre. Não, é a mente. É a mente. É porque ele acreditou tanto. E a nossa mente, a gente usa uma porcentagem tão baixa, que a partir do momento que ele acreditou, o corpo dele se dobrou à mente dele, e aí veio a cura. É quase que demoníaco, porque passa a ser tudo na mente. E a gente vive, querido, um momento muito engraçado, né? Como diz nós, que estamos vivos agora em 2020, a gente vive um momento engraçado nas igrejas, porque a gente está vivendo o tempo do coach. E o coaching era como diz, ficou famoso pela área empresarial, pela área de empreendedorismo, ele está entrando na igreja. A gente está vivendo o tempo do coaching evangélico, onde tudo se baseia em você. Você consegue, você pode, você vai, e você é do tamanho do seu pensamento. E aí a gente anula completamente Deus. E trabalha pensamento positivo como se ele fosse um tipo de fé, quando na verdade não tem nada a ver. A palavra fé, querido, eu fiz questão de pegar aqui a tradução, na verdade de onde ela veio. A palavra fé, ela vem do latim, que é o termo fide, que acontece quando uma pessoa adere de forma incondicional a uma ideia ou hipótese. Incondicional é o nome que está lá. Onde ela passa a considerar aquela ideia como verdade absoluta na vida dela, mesmo sem prova ou critério exato para chegar naquela conclusão. Isso é fé. E uma característica interessante da fé, que anula tudo isso que eu falei, porque um otimista, uma pessoa que tem pensamento positivo, não pode ter, é que a fé, ela não comporta dúvida. A fé, ela só vai existir quando tiver absoluta ausência, absoluta abstinência de dúvida e uma total confiança depositada naquela ideia. A fé não comporta. Uma pessoa que é otimista, ela pode duvidar. Uma pessoa que tem pensamento positivo, ela pode duvidar. Uma pessoa supersticiosa pode duvidar, mas a fé não comporta dúvida. A fé não comporta dúvida. Então, necessariamente, uma pessoa que aposta em alguma coisa, que acredita em alguma coisa, não significa que ela tenha fé. E não é fácil a gente falar muito, porque assim, parece que fé é uma palavra muito simples, muito usada nas igrejas, mas, cara, é tenso. É complicado a gente falar sobre a verdadeira fé. E é complicado para nós. Pessoas que têm 10, 20, 50 anos de conversão, muitas das vezes estão falando de fé, estão ensinando sobre fé, acreditando que elas têm fé, e no final das contas, a única coisa que elas têm chama-se credulidade. Não é fé. E a credulidade, querido, o dicionário vai traduzir ela da seguinte maneira: tendência a acreditar em tudo aquilo que se lê ou que se ouve de outro. Ela pode, inclusive, ser substituída para ingenuidade e simplicidade. E toda essa fé ingênua, que não é pautada num conhecimento do próprio Deus que a pessoa alega servir, querido, é ela que gera brecha para falsos pregadores, falsos profetas e falsos ensinamentos. É por isso que a palavra de Deus em Oséias, não precisa abrir, no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque você rejeitou o conhecimento, eu também te rejeitarei. Conhecimento do Deus que a gente serve, querido, é uma característica da verdadeira fé. Como é que eu vou ter fé em uma coisa que eu nem conheço? Se a própria definição da palavra fé em latim vem de eu colocar como verdade absoluta uma hipótese ou ideia, como que eu posso colocar como verdade absoluta de Jesus Cristo na minha vida, se eu nem o conheço? Por meio de intimidade, se eu nem o conheço por meio da própria palavra. Quantas pessoas a gente conhece? Quantas pessoas você conhece, querido, que tiveram as suas vidas espirituais destruídas, dilaceradas, por causa de falsos profetas, de falsos ensinamentos. Pessoas que se tornaram completamente cativas pelo simples fato de elas não ter nenhum nível de conhecimento bíblico mínimo para poder saber se aquilo que elas estão ouvindo tem alguma coisa a ver com o verdadeiro ensinamento de Cristo. Quantas pessoas a gente conhece? Pessoas, querido, que escutam um ensinamento que vem de qualquer pessoa, de qualquer jeito, e tornam aquele ensinamento a verdade absoluta deles, sem nenhum tipo de conferência. Pessoas que sofrem na mão de maus líderes, justamente porque eles têm um cargo, um título igrejista, um título eclesiástico.
Ah, porque é pastor, porque é presbítero, porque é príncipe. Hoje em dia tem de tudo. Tem de tudo. Já tem algum rei? Ainda não, né? Só Jesus por enquanto? Amém. Querido, e aí essas pessoas acatam, porque elas não se dão o mínimo de trabalho de conhecer um pouquinho sobre o Deus que elas falam que serve. E você sabe o que é ruim, querido? Toda essa credulidade que a pessoa confunde como fé, tem feito com que irmãs no mundo inteiro, ao redor do mundo, sejam literalmente violentadas, em nome da fé. Porque Deus mandou. Porque Deus mandou o pastor abusar. Porque Deus mandou o pastor fazer. Porque Deus mandou o pastor tocar. Então eu tenho que deixar. Irmão sendo roubado, querido, na cara dura nos templos, tem que dar trízimo, tem que dar quadrízimo, quantos quiser, dá seu carro. Aqui já aconteceu isso na nossa cidade, a menina perdeu o pai, se você der o carro para a igreja, a gente ressuscita seu pai, em nome da fé. Em nome da fé as pessoas têm sido destruídas, querido, em nome dessa porcaria dessa fé, que na verdade nada mais é do que uma credulidade ingênua, de uma credulidade simplista. Uma pessoa que não conhece o próprio Deus, querido, não tem como ela falar de fé. Sabe por quê? Porque ela não é diferente de uma criança. É infantil. É infantil. Por que é infantil? Porque uma criança, querido, se o pai falar que ela tem que tomar veneno porque faz bem, ela vai tomar, não é porque ela tem fé no pai dela. É porque ela acredita que o que ele está falando é verdade e pega aquilo e transforma em verdade na vida dela. Isso não é fé. Isso nunca foi fé. Então, nós temos pessoas hoje presas dentro da igreja, querido, com 20, 30 anos de evangelho, que não são maiores do que uma criança de 3, 4 anos espiritualmente. Elas não sabem nem o que é fé. É por isso que o versículo de cabeceira do presidente da República, e aí você pode questionar se ele está usando bem ou não, mas o versículo de cabeceira dele tem que ser o nosso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Cara, como existem pessoas precisando ser libertas dentro das igrejas. Justamente por não conhecer. Se a gente andar com Cristo, querido, e usar a palavra dele para ser o nosso norte, a nossa medida de conhecimento do Deus que a gente serve, para poder construir uma fé em cima disso, a gente não vai andar nas trevas mais. Aí a gente vai andar como diz em João 8,12. Falou Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amados, quando se trata de construir uma fé genuína, nós temos que ser igual os crentes de Bereia, que quando são citados no livro de Atos, capítulo 17, do verso 10 ao 12, eles são chamados de nobres. Mas por que eles são chamados de nobres? Era um título? É porque eles tinham dinheiro, tinham posse? Não, é porque a palavra diz que eles examinavam as escrituras dia após dia para verificar se a mensagem que eles estavam ouvindo tinha respaldo. Eles eram sábios. Eles eram sábios. E eu quero ler mais um versículo aqui para os irmãos, justamente para a gente começar a tirar essas bases dessa fé, esses fundamentos. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento, grava essa palavra, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Primeiro eu quero tratar sobre firme fundamento. Se você quiser fazer uma construção, uma casa de 2 andares, um prédio, um arranha-céu, não importa. O fundamento tem que suportar o peso do resto. Tem que ser um fundamento firme. Quando Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, você pode traduzir tranquilamente para falar, a fé é a confiança inabalável. Uma das características da fé genuína em Cristo, querido, é uma confiança inabalável. E confiança inabalável você só constrói com relacionamento diário. Não é fácil. Não é só falar. Confiança inabalável, querido, é quando Jesus e você vai, assim que eu falar essa palavra, você vai lembrar de pelo menos 4 ou 5 vezes que você ouviu essa palavra, seja de outro, seja você mesmo falando. Confiança inabalável em Jesus, querido, é Ele ser o seu chão. E quantas vezes você já ouviu a pessoa falar, eu perdi meu chão? Se você perdeu o seu chão, querido, se você conhece alguém que perdeu o chão, é porque Cristo ainda não é o chão daquela pessoa. Então não existe uma confiança inabalável. Não existe firme fundamento. E não é fácil. Como é fácil eu vir aqui e falar? Porque o problema, querido, é que a nossa confiança, o nosso chão, ainda é a nossa família.
ainda é o meu cônjuge, ainda é a minha saúde, minha finança. Não é fácil você olhar para Jesus e falar, cara, você é o meu chão. Você sabe quando é que Jesus se torna o chão de uma pessoa? Quando ela está a poucos dias da morte, porque vai ter a cabeça cortada e fala, lutei o bom combate, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu estou pronto. Isso é ter Jesus Cristo como seu chão, querido. Isso é uma confiança inabalável. Eu abri um pequeno parênteses aqui. O meu sogro, ele está com 62, 63 anos, eu não sei dizer exatamente. Ele passou os últimos 12, 15 anos da vida dele, que assim, ele sempre cuidou dos pais dele, sempre. Ele morou com os pais e cuidou dos pais a vida inteira. Só que nos últimos 10, 12 anos, os pais dele começaram a ter uma questão de saúde mais tensa, né, um pouco mais de doença e tal. Então, esses últimos 8, 10 anos, ele passou realmente intenso, cuidando. Todo mundo que conhece o seu Haroldo, que é o meu sogro, todo filho tem que fazer o que ele faz. Só que quem conhece ele fica admirado, porque realmente ele vestiu a camisa do negócio. Ele cuidou dos pais dele. E a minha sogra, que se casou com ele muito jovem, ela cristã, ela assumiu realmente a posição de ajudadora e cuidou também. Só que tem um detalhe. Os dois são convertidos, os dois são batizados, mas ela é mais crente, vamos dizer assim. Ela frequenta, ela se importa. A minha sogra, ela tem Cristo como o chão da vida dela. A confiança dela em Cristo é inabalável, cara. A minha sogra confia em Deus. Eu fico indignado, porque assim, a confiança dela em Deus nela é tanto, que eu falo para ela brincando às vezes, mas para falar a verdade eu acredito. Ela tinha chegado no barco. Tinha esse negócio de Deus me ajuda que eu estou afundando, não. Se Jesus chama, ela fala assim, o senhor chamou, estou chegando. Minha sogra chegava, nem Pedro. Só que o meu sogro não. O fundamento da vida do meu sogro, o firmamento da vida do meu sogro eram os pais. E quantas vezes eu ouvi ele falar, enquanto os avós da Jéssica eram vivos, que a vida dele se resumia em cuidar dos pais. Quando Deus levou os dois, infelizmente, querido, hoje ele vive como se ele tivesse ido junto. Ele não sai, minha sogra fica louca, porque os dois aposentados, poderia viajar, poderia passear, ele não sai, se culpa, mesmo tendo cuidado deles até o leito de morte, e age como se a razão da vida dele tivesse acabado. Isso, querido, é não ter confiança em Cristo. O texto continua falando, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Prova, eu quero falar sobre prova. Quando você é levado diante de um juiz, por conta de um processo criminal, a promotoria vai apresentar evidências, que eles também vão chamar de provas, de que você é culpado, para que você seja condenado. E o seu advogado vai levar provas de que você é inocente. Um juiz honesto, justo, vai analisar com calma aquele processo, e depois que ele tiver analisado com calma e entendido claramente o que aconteceu, ele vai tomar a decisão. Por que ele vai tomar a decisão? Porque a partir daquilo que ele absorveu de informação, ele vai ter convicção para te jogar. Querido, prova é convicção. Convicção. E convicção não é achar, convicção não é saber, convicção não é apostar. Convicção, querido, é uma característica de fé. Não tem como você falar de fé se você não tiver convicção de que Deus existe, de que Ele criou o mundo, de que Ele teve o seu único filho enviado para a terra para salvar a sua vida em morte de cruz e que você alcançou a salvação a partir disso. Se você não tiver convicção do Deus que você serve, não existe nenhuma possibilidade de você ter fé. Conhecimento, convicção e confiança. Penúltimo ponto que eu quero tratar de característica da verdadeira fé, querido, chama-se apropriação. Apropriação é o ato no qual o sujeito obtém posse de algo que não lhe pertencia, tornando próprio. A partir do momento que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todas as promessas que Deus fez não é mais para um povo, não é mais para uma nação, é para você. Você se apropria daquilo que foi prometido para outros. A partir do momento que você reconhece o Senhor como Salvador e Senhor sobre a sua vida, você se apropria da própria vida de Cristo. E se apropriar da vida de Cristo não é só se apropriar das bênçãos que Ele prometeu, mas também dos ensinamentos. Você se apropria. A gente escuta muito nas igrejas, e não estou dizendo que é errado, o termo é esse mesmo, mas a gente escuta muito falar, vamos seguir Jesus.
Vamos imitar Jesus. Querido, apropriação é você tomar para si. Se Jesus falou que tem que perdoar, se Jesus falou que você tem que amar, é como se você tivesse falado. Essa convicção tem que ser sua. Porque você se apropriou daquilo que era Ele. E aí você vai viver a vida baseada naquilo que Ele ensinou. A Bíblia diz em Romanos 8,16 que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Então nós temos que aceitar não só as suas benesses, mas também os seus ensinamentos. E viver como se fossem nossos. E o último ponto, e a última característica, querida, é justamente o compromisso. Compromisso com essa palavra. Compromisso com Deus que você buscou conhecer, aceitou como Salvador da sua vida, reconheceu, e agora você serve. E agora Ele é você. Ele é você. Você se apropriou da vida de Cristo. Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, minha alma, isso é Deus falando, minha alma não tem prazer nele. Fé não é achar, fé não é crer simplesmente, fé não é acreditar, fé não é superstição. Fé, ela se baseia nessas características. Você tem que ter uma confiança inabalável em Cristo. Você tem que conhecer o Deus que você alega servir, conhecer por meio das Escrituras, conhecer por meio dos ensinamentos, se apropriar da vida dele, ter convicção. Essas são características de uma fé real em Cristo Jesus, e não simplesmente mera credulidade. Amém? Que sirva também, querido, de alerta, porque assim, eu agradeço muito a Deus porque daqui a uns dias a gente vai voltar a ter o culto de estudo aqui na igreja. Porque é muito importante. Existem muitas pessoas que, apesar de bem alimentadas, apesar de interessadas em buscar conhecimento na palavra do Senhor, elas não entendem o que elas ouvem ou o que elas leem. Então, se você está encaixado nesse grupo, procure o seu pastor, procure o seu líder, vá num culto de estudo. Conheça, não seja enganado. Não seja enganado, não deixe o pessoal ludibriar a sua fé e transformar ela em incredulidade simplista e infantil. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então que a gente possa buscar fé. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de poder nos reunir mais uma vez em Teu santo nome. Entendendo, Senhor, que o Senhor é o autor da fé. A palavra diz que o Senhor é o autor da fé. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Pai, nos ensina a ouvir. Nos ensina a ruminar a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a querer estar aqui. O pastor abriu o culto dizendo, infelizmente, querido, a igreja é de graça, é por isso que ninguém quer mais participar, é por isso que os templos estão vazios. E as muitas igrejas que nós temos hoje, Senhor, que praticamente cobram ingresso para vender milagre, elas estão de fato cheias. Mas o Senhor tem um propósito de levantar pessoas interessadas em servir o Teu reino, em desenvolver diariamente um relacionamento com o Senhor, para que seja gerado nelas fé genuína. Senhor, nós não queremos nos perder em meio a credulidades, nós não queremos nos perder no meio a crenças banais, Senhor. Nós queremos ter fé no Teu Filho, nós queremos confiar nele, nós queremos amá-lo, nós queremos que ele seja realmente o nosso modelo, nós queremos a vida de Cristo, nós queremos nos apropriar daquilo que o Teu Filho representa. Pai, nos abençoa, dê dias de vida para aqueles que o Senhor ainda tem plano, dê saúde para eles. Eu sei que o Senhor vai levar aqueles que já chegou o momento, e não adianta eu orar para que o Senhor não faça isso, mas que até aqueles que estejam chegado o momento de ir, Pai, que eles vão em paz, cientes que fizeram o que podiam fazer, cientes que se arrependeram, cientes que tiveram uma vida de servidão ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.